Vamos começar, viu? Com a prece. Podemos dar início. Lembrar de ligar o microfone, tá? Pode começar? Pode sim, Lucila. Senhor, que os vossos benfeitores espirituais, a falange do Mestre Jesus, todos os benfeitores da nossa casa, fraternidade evangélica, estejam conosco neste aprendizado, nessa comunhão de corações, que possamos introjetar dentro dos nossos seres, dos nossos espíritos, essa palestra com muito amor e carinho, que possamos auxiliar todos aqueles que necessitam mais do que nós e que nos ajude a continuar fortalecidos na seara do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Obrigado, Lucila. Bom, a todos eu agradeço pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje nosso ciclo de aulas especiais, de 5 aulas especiais, e são essas aulas conjuntas que abrangem todas as turmas, né, todos os 4 anos, como também o público em geral. Mas alguém quiser participar, também está aberta, né? Então, se vocês souberem de alguém, pode estar sempre compartilhando. Hoje é a primeira das 5 aulas, então tenham sempre marcadinho na agenda aí o lembrete de quarta-feira, 7h30, entrar, que vai estar tendo uma aula com um dos nossos monitores do curso, tá ok? Hoje a aula é do Gentil. Então, Gentil, fica à vontade, a turma é toda sua aí. Obrigado. Boa noite a todos novamente. Para que a gente não perca muito tempo, eu já vou fazer a projeção e daí a gente vai já conversando sobre o tema da noite. Nosso tema hoje é: posso atrair prosperidade ou estou sujeito a um destino? Esse tema propõe a análise espírita das leis de atração e de causa e efeito. E necessariamente vamos nos manter nas conclusões nossas na doutrina espírita. Embora façamos, em meio à apresentação da aula de hoje, façamos menção, né, a livros que não são espíritas, nossas conclusões serão todas embasadas nos livros da doutrina espírita. Para início, é importante destacar o que entendemos por lei de atração e lei de causa e efeito, para possibilitar essa análise do tema. Pela lei de atração, surge o entendimento de que atraímos para a nossa vida atual os acontecimentos bons e maus segundo nossa própria vontade hoje. Portanto, tudo o que nos acontece no dia a dia seriam situações atraídas pela nossa vontade para o nosso caminho. E pela lei de causa e efeito, todos os acontecimentos, bons ou maus, em nossa vida atual são decorrentes, são consequência de atos nossos praticados no passado. Essa é uma definição para iniciarmos o assunto.
Todos nós, quando falamos em prosperidade, desejamos na nossa vida ter sucesso em todos os nossos empreendimentos, ter saúde para poder gozar da vida, ter o dinheiro necessário na aquisição de maior conforto para nossa família. E também queremos ter uma posição social, profissional em destaque, decorrente de um trabalho bem feito, bem realizado por nós. A prosperidade em nosso caminho é possível ou estamos inevitavelmente ligados, presos a um destino, a um planejamento anterior que diz se teremos sucesso ou não, se teremos saúde ou doença, se teremos o dinheiro, a riqueza ou a pobreza e uma posição social de destaque ou não. Quando falamos em destino, nos vem à mente a ideia de fatalidade, a ideia de determinismo, aquela ideia de que a nossa existência atual é o reflexo dos nossos atos passados, determinando a consequência desses atos na nossa vida. Para os espíritas surge a ideia, por isso eu até destaquei aqui, do plano reencarnatório. Mas a grande maioria não para pensar e se aprofundar no estudo sobre o planejamento reencarnatório do espírito. E quase sempre entende o planejamento reencarnatório como um instrumento de determinismo, de fatalidade na nossa vida, determinando um destino que não pode ser alterado. E é por isso que muitas pessoas falam, isso que está acontecendo é karma, como se ouve falar, não posso mudar o que acontece porque certamente agi errado no passado, e todas essas ideias. Temos que fazer essa reflexão para seguir no nosso caminho livre desse peso, desse conflito. Porque muitas pessoas têm dentro de si realmente um conflito. Até desejam ter situações melhores na sua vida, mas vem aquela ideia de teor evangélico e interpretação equivocada de que estamos no mundo para sofrer, que estamos no mundo para sorver esse cálice de conteúdo amargo. E não é dessa forma como veremos. Aprofundando um pouquinho o nosso estudo sobre o planejamento reencarnatório, tem muita coisa que pode ser falada, mas algumas coisas destacamos aqui. Na questão 851 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que ao escolher as provas da vida física, o Espírito realmente traça para si mesmo uma espécie de destino. Esse destino, que ele quer dizer, é uma direção. A escolha das provas traça para o espírito uma direção a ser seguida. Mas veja o que ele complementa, os espíritos complementam na questão 859A. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Veja, somente as grandes dores, deixa eu destacar aqui. Olhem, somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na sua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e tua instrução. Vejam, portanto, que o nosso planejamento reencarnatório traz previstos para o nosso caminho situações das grandes dores, aquelas coisas que a gente, embora tente, não consegue superar, está marcado passar por aquilo. E essas situações, às vezes difíceis que surgem no nosso caminho, elas têm dois sentidos.
ou elas são ali previstas, colocadas por Deus na nossa vida para nossa purificação, como o Espírito fala aqui, tendo aqui o sentido de provação, né? Expiação do passado. Então, a expiação é a purificação do nosso passado. São aquelas situações que vão auxiliar a superação das faltas cometidas no nosso passado. E no planejamento também estão previstas situações úteis à nossa instrução, que são todas aquelas que vão proporcionar para todos nós um aprendizado. Aqui temos delineado o que a gente chama de dor e expiação, que são as provas difíceis necessárias à expiação do nosso passado, e dor e evolução, que são todas aquelas situações que não guardam referência com atos praticados no passado, mas são necessários no nosso caminho para nos levar a um entendimento maior, nos trazer um ensinamento, reflexões e meditações úteis ao espírito. Na questão 259, os espíritos respondem também: não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais, que pode ser diferente dependendo de nós. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Vejam, portanto, que há uma margem mínima de previsão no nosso planejamento reencarnatório. E essa previsão, que são nossas escolhas feitas no mundo espiritual e que direcionam o sentido da nossa presente existência física, essa escolha apenas se refere ao gênero das nossas provações e não aos detalhes que são, como vimos, fruto dos atos praticados quando aqui já encarnados. E aqui eu trouxe um trecho de uma entrevista que o Orson Peter Carrara deu para a televisão, onde ele afirma: é exatamente no efervescer dessas decisões, nesta liberdade de fazer ou não fazer, nesse planejamento que se altera a todo instante, que amadurecemos na experiência. Aqui ele estava tratando exatamente do tema planejamento reencarnatório, para concluir, como fazemos agora, que o nosso planejamento reencarnatório não é um livro fechado, com cadeado, impossível de ser alterado. Muito pelo contrário, o nosso planejamento reencarnatório se altera a todo instante, porque depende o sentido da nossa vida das decisões que eu tomo agora, aqui. Apenas surgem no meu caminho aquelas situações maiores previstas por Deus para o meu bem. E muitas delas eu não consigo desviar do meu caminho, necessitando superá-las. Mas, de resto, eu faço o meu caminho. Sou eu quem escreve a minha história. Normalmente se diz que, até para dar uma ideia disso, né, quando se fala que as coisas principais apenas estão previstas, algumas pessoas falam que, portanto, a vida é um livro de páginas contadas, né? Porque essa é uma questão que necessariamente não tem muito como se alterar, né? Que o máximo de dias, nosso planejamento traria essa previsão do tempo da nossa permanência no mundo. Mas o preenchimento das folhas dessas páginas do livro da vida, estamos escrevendo no nosso dia a dia. Como vimos até na palestra de domingo, né, das mortes prematuras, quase sempre a gente nem preenche esse livro, porque pelos nossos abusos a gente acaba
parando de escrever antes de completar o tempo que a gente tinha na Terra, né? Mas vamos avançar no tema. Vejam, todas essas escolhas, a liberdade de escolher depende da liberdade, da capacidade de escolher. Então, a nossa liberdade em tomar as decisões depende da nossa capacidade de tomá-las. Qual acontece na Terra, onde na relação entre pai e filho, o pai toma as decisões e pratica os atos em proveito do bem-estar do seu filho. Enquanto ele é criança, ele é totalmente dependente das decisões do pai. Conforme ele vai crescendo, o pai pode até já ouvi-lo. O pai pergunta para o filho, nessa situação, o que você acha melhor? O que você quer? Só que, veja, essa pergunta é totalmente sujeita à decisão do pai. Porque se o filho pede para o pai algo que o pai sabe que vai ser prejudicial no seu caminho, ele simplesmente não dá, né? Então, da mesma forma, Deus age com a gente. Enquanto não temos condição de escolher as coisas que devem acontecer no meu caminho, Deus faz por nós essa escolha. Quando a gente vai já tendo uma capacidade maior de decisão, Deus vai permitindo que façamos esse exercício, né? E quando a gente já atinge a maturidade espiritual, no caso do espírito, Deus permite que a consciência desperta tome as iniciativas e decisões quanto ao seu caminho. Nesse sentido que estamos falando, e numa análise mais aprofundada do livro dos Espíritos, nas leis morais, percebemos que a lei do progresso é totalmente relacional à lei da liberdade. Uma é relacionada à outra. Quanto mais progresso, mais liberdade. Quanto menos progresso, menos liberdade. Nessa linha de evolução que eu coloquei aqui embaixo, vejam, esse é o caminho do espírito. Num determinado momento do nosso progresso espiritual, nós temos um instinto a tomar conta de nós. E por isso alguns espíritos falam que o instinto é o próprio Deus no caminho do ser em evolução, né? No livre-arbítrio, esse ser já avançou um pouco e já começa a ter uma liberdade maior de decisão, mas o seu caminho normalmente é direcionado numa direção, quer dizer, o seu planejamento de vida na Terra, ele tem mais decisões que não são do espírito reencarnado, né? São dos seus mentores, são de Deus. E a consciência desperta é o estágio que todos nós buscamos. É aquela condição de que, quando tivermos essa nossa consciência desperta, a gente vai ter uma condição melhor de decidir o que é mais adequado para o meu caminho e o que não é. Vejam que ainda não estamos nesse estágio, nós estamos aqui, né? A gente já tem o livre-arbítrio, mas ainda não sabe decidir, ainda não sabe escolher. E quase sempre a gente acaba derrapando no erro. É evidente que o erro faz parte do processo de evolução, porque é a partir do erro que a gente acerta. É a partir dele que a gente começa a errei, faço diferente e assim vai avançando, aprendendo e evoluindo. Portanto, vejam, quanto mais desperta a nossa consciência,
menor a incidência da lei de causa e efeito e maior a incidência da lei da atração. Por quê? A lei de causa e efeito é aquela condição de que eu agi errado, né? E necessariamente isso vai trazer uma consequência no meu caminho. A lei de causa e efeito, o espírito não ainda sabendo fazer escolhas mais adequadas no seu caminho, quase sempre ele tem hoje que suportar o peso das escolhas erradas que tomou, né? Agora, quanto mais ele vai se despertando, mais ele vai acertando com as suas decisões e, portanto, mais vai sendo dado a ele liberdade para decidir o seu caminho. Nesse processo, a gente observa, né, que o espírito, porque a gente pode pensar assim, mas se eu hoje consigo um despertar de consciência maior, mas tenho o meu passado ainda carregado de erros, de prejuízos que eu trouxe para as outras pessoas, eu ainda tenho, inevitavelmente, que sorver tudo aquilo, né? Eu tenho que pagar aquele débito que ficou. Mas vamos lembrar que a consciência desperta pratica o bem, porque o bem é o caminho da salvação. A consciência mais desperta dessa realidade que nos rodeia pratica o bem ao próximo. E praticando o bem, ele vai quitando, né, as questões que ficam no passado. Lembremos da carta de Pedro: o amor encobre a multidão dos nossos pecados. Quer dizer, quanto mais eu pratico o bem, mais eu vou apagando esse débito do pretérito. Quanto mais eu faço o bem, mais eu vou evoluindo. E daí você pode perguntar, mas se algum devedor meu do passado não me perdoa, como que eu vou me livrar daquele débito? Se ele não me perdoa, o problema não é meu, o problema é dele. Porque vejam que a lei da vida não é necessariamente eu resgatar todo o mal que eu fiz a cada pessoa, independente, né, de quem seja ela. A lei da vida é eu aprender e começar a fazer o bem. E às vezes eu não consigo fazer o bem no resgate necessário às pessoas que eu feri no passado. Mas fazendo para outras pessoas, eu consigo cada vez mais diminuir o peso do meu débito e cada vez mais avançar nesse caminho. Então vejam, gente, que o nosso objetivo maior é despertar nossa consciência, tomar consciência de toda essa realidade que nos rodeia e avançar. Nós somos igual àquela pessoa que de repente se vê num ambiente totalmente escuro, não sabe muito bem para onde vai, fica tateando, não conhece o ambiente que está. Se ele risca um fósforo e faz uma pequena luz, ele já consegue mais ou menos ter uma ideia, mas muito pouca, do caminho. Se ele aumenta essa luz, e quanto mais vai aumentando essa luz, mais ele vai tendo ciência do ambiente em que ele está, da realidade do ambiente em que ele está. Se ele acende uma lâmpada, todo o ambiente se ilumina. E o ambiente se iluminando traz a ele a ciência de toda a realidade que o envolvia. E veja que coisa interessante. Não é porque ele enxergava que o ambiente não existia, que as pessoas não estavam ali, que as coisas não estavam no ambiente escuro. Ele foi tomando ciência da verdade que o rodeava de acordo com a luz que ele foi acendendo. Assim é o espírito, ele vai tomando consciência da realidade que o rodeia e dessa forma vai tendo a capacidade de tomar melhores decisões quanto ao caminho a seguir, tá? E nós somos, eu sempre falo isso para os alunos, que eu não acredito que a gente está
sendo construído no tempo, né? Quer dizer, nós estamos num caminho de evolução espiritual. Eu acho que a gente está num caminho de despertamento da nossa consciência, porque Deus já nos criou perfeito lá atrás. O que nós estamos fazendo? Percorrendo todo esse caminho, a gente está tendo consciência da nossa grandeza. E aí tem um exemplo que eu vi na palestra de uma filósofa, que ela fala que a gente é igual a alguém que entra com fome num supermercado. Ele consulta a carteira, não tem dinheiro nenhum e está com uma fome danada. Ele não sabe, mas ele tem no bolso de trás da calça dele uma nota de R$100, com o qual ele poderia comprar comida. Ele não sabe que tem aquela nota de R$100 no bolso. Ele vai sair do supermercado com fome. Então nós somos assim, nós somos espíritos que temos guardado em nós um potencial imenso de realização, mas a gente ainda não conhece. A gente ainda não se convenceu dessa grandeza espiritual que carregamos conosco, herança de nosso Pai. E é com o despertar da nossa consciência que a gente vai conseguindo enxergar esse ferramental em nós e vai conseguindo utilizar isso no nosso caminho para o nosso bem. Nesse processo de evolução do espírito, Deus nos deu um modelo, que é o modelo mais perfeito para seguirmos na Terra, no nosso caminho aqui, pela passagem nesse mundo. E esse modelo é Jesus, como os Espíritos nos falam. E Jesus mesmo garante que ele veio até nós para que tenhamos vida, e vida com abundância. E a gente pensa um pouco nisso. Será que Jesus deseja que a nossa vida não seja próspera? Ou o seu desejo é a nossa prosperidade? Quando ele fala tenham vida com abundância, em que sentido? E pode ser muitos sentidos, porque a nossa verdade ela vai se modificando de acordo com o nosso conhecimento, né? Então a gente pode amanhã entender que Jesus queria dizer outra coisa. Mas o que entendemos hoje é que, de fato, Jesus veio para que o homem não sofresse mais. Jesus veio para que o homem encarnado no mundo tivesse realmente vida com abundância. E Jesus, quando veio, ele deixou bem claro: eu não vim para anular a lei, mas para cumprir a lei. E ele mostra em todas as suas obras um pleno domínio da lei, né? Ele não faz nada que está fora das leis da natureza. Alguma coisa que ele fez, talvez, esteja ligada a alguma lei que a gente ainda não conhece, mas são as leis naturais que são inderrogáveis até por Jesus, né? Ele não pode ir contra a lei. E ele afirmou: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas. Quer dizer, Jesus disse que a gente é capaz de fazer tudo o que ele fez, e fazer muito mais. E é lógico que ele fala que a gente pode fazer mais do que ele fez, porque a gente sabe, através dos Espíritos, que Jesus deu o exemplo de uma grandeza possível para nós nessa fase em que estamos aqui, né, na Terra. Mas a gente pode muito mais. Jesus pode muito mais do que ele mostrou. A luz dele é muito mais intensa do que brilhou no mundo. Mas luz muito intensa ofusca ao invés de iluminar o caminho, né? Então ele mostrou para nós apenas o que era possível atingirmos. E ele garante que a gente pode fazer tudo o que ele faz. Mas do que depende? Isso Jesus deixou bem claro em diversos momentos do seu evangelho. Depende da fé, que a gente não sabe muito bem o que é. Essa é a grande verdade. A gente corre atrás de descobrir o que é a fé. Porque a gente ouve Jesus falar tanto em fé,
E a gente sabe que a fé é, portanto, um instrumento de alteração do meu caminho. É um instrumento que pode mudar toda a minha vida. Mas o que necessariamente é a fé? A gente sabe que, às vezes, a fé, como em muitas coisas, tem um sentido diverso, né? Às vezes a gente fala, eu tenho fé em Deus, no sentido de dizer, eu confio em Deus. Às vezes a gente fala, eu tenho a fé espírita, no sentido de dizer que eu tenho a crença espírita. Então vejam que a fé, ela pode ser utilizada para dizer confiança e ela pode ser utilizada para dizer crença, que necessariamente não é o que Jesus estava se referindo. A fé é alguma outra coisa que pode mudar a nossa vida. Nesse trecho que eu trouxe, Jesus fala, porque a fé que vocês têm é pequena, por isso que a gente não consegue ainda fazer as obras que ele faz. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível. Eu gosto também de dizer sempre que no Evangelho a gente tem uma parte das palavras de Jesus que tem um significado nitidamente simbólico. Agora, tem muita coisa que Jesus estava conversando com o povo e não estava usando de simbolismo nenhum. E quando ele fala da fé, ele não está falando de simbolismo nenhum. Simplesmente ele está garantindo para a gente, se a gente tiver um pouquinho de fé, a gente pode fazer coisas que entendia serem impossíveis na nossa vida. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, os Espíritos nos falam o que é a fé, só que a gente não para pensar a respeito. O Espírito fala, a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar por si mesma. Quer dizer, a fé é um pensamento nosso. Simplesmente, a fé é uma ideia que coloca em movimento toda a energia que nós possuímos, filhos de Deus que somos. Ela é uma alavanca no nosso caminho, né? E vejam, aqui está a chave, olha. Que lembram que a gente está falando de despertamento da consciência, né? Ó, a fé é a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo. A princípio, um estado latente. Lembra que eu falei que a gente tem todas essas potencialidades já existentes em nós, mas a consciência vai despertando essas potencialidades, né? Então, a princípio, elas estão dormindo dentro de nós, mas que o espírito deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas significa convencidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de milagres, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Vejam que interessante. Então, tudo aquilo que a gente acredita que é impossível, na verdade, isso tudo é possível de ser realizado e depende da nossa persuasão nesse sentido. Depende da gente realmente acreditar que pode, né? Eu lembro que a gente sempre falou isso também na aula. Pessoal, alguém está com o áudio ligado? Pode atrapalhar as pessoas aí. Tá? Então, voltando a falar sobre a fé, vejam, a fé é a consciência, né, de que eu posso e a certeza que eu posso, é o convencimento. Vejam, coisas que eu sei que eu posso,
que eu já estou convencido que eu posso fazer, eu faço com facilidade. Agora, algo que eu acho que é impossível ser feito, eu não consigo fazer, né? Para eu fazer, eu primeiro tenho que me convencer que eu consigo e depois eu faço, tá? Então, fé, gente, isso que é o engraçado do nosso caminho. É uma ideia tão simples que acaba ficando complicada, né? Porque a fé, ela vai crescer como Jesus pede que cresça, de acordo com o que a gente vai aprendendo mais, estudando mais e tomando cada vez mais consciência da nossa grandeza espiritual. Eu não sou esse que vocês estão vendo. Eu sou um espírito e como na condição de espírito, né, eu não sou esse corpo de carne, eu sou um espírito imortal e trago no imo do meu ser a grandeza que recebi de herança do meu pai, como todos vocês. E a partir do momento que eu vou tendo consciência desse meu poder e vou acreditando, né, eu vou conseguindo fazer mais coisas. É essa a fé que curava. Jesus não tinha dúvidas, ele chegava para a pessoa, né, e falava que queria que acontecesse algo, sem duvidar, aquilo acontecia. Notem que às vezes Jesus, nas curas, sempre Jesus falava, foi a tua fé que te curou, né? E isso é interessante, porque a pessoa se convencia de que Jesus, ali presente, poderia trazer a ela a cura, e ela se curava, né? Então ela acreditava tanto na cura, ela tinha tanta fé na cura, que a cura era realizada. E para nós é assim hoje. Tudo aquilo que a gente realmente tiver convencimento, consciência, vontade, certeza, vai acontecer. Vamos avançando e a gente vai conversando. Então, nada lhe será impossível, disse Jesus. Portanto, a fé, ela pode ser aplicada em relação às nossas conquistas morais. Se eu tiver fé, eu vou conseguir superar todos os meus defeitos e vícios morais, eu vou evoluir baseado na consciência do meu potencial e na vontade de evoluir, mas ela também se aplica às conquistas materiais. Jesus não fez limitação nenhuma, Jesus não fez restrição nenhuma quanto às questões materiais. É verdade que a gente fala, e isso é algo importante a ser meditado por nós, porque está dito, né? Buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. A gente nunca pode colocar né, as nossas questões materiais em detrimento das espirituais. A gente nunca pode dar mais valor à matéria do que ao espírito. Mas enquanto estamos encarnados na Terra, só depende da gente ter uma vida melhor ou não. E certamente concluiremos juntos no final que eu não estou submetido a um plano de sofrimento. Está nas minhas mãos mudar a minha vida hoje mesmo, para melhor. Então, Jesus também se referiu às conquistas materiais, inclusive ao dinheiro, né? O dinheiro não tem nada de errado com ele, né? O dinheiro é uma importante ferramenta de fazer o bem. Quando Jesus, isso narra o Evangelho, certa vez, chegando com seus discípulos, e logo após ter curado o filho lunático de um homem, e fez referência a essa questão da fé que eu falei há pouco, eles entraram, Jesus e seus discípulos, em Cafarnaum. E Pedro foi parado por um publicano, né, um cobrador de impostos, e perguntou a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Daí Pedro disse para ele: paga sim. E foi em direção a dentro da casa buscar o dinheiro para pagar. E Jesus, que tinha a ciência, com a sua grandeza espiritual, tinha a ciência do que tinha acontecido,
segurou Pedro e conversou com ele a respeito desse imposto, fazendo ver que, na verdade, Jesus não devia o imposto, porque ele não era um estrangeiro, ele era da terra. Mas aí Jesus fala para Pedro, mas para não provocar escândalo, quer dizer, para não fazer confusão, já que ele está cobrando, né? Vá ao mar e jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pegue-o e pague por mim e por você. O que Jesus fez aqui? Né? Ele atraiu o dinheiro necessário ao pagamento de um imposto. Então vejam que é evidente que Jesus quer nos deixar bem claro de que as coisas, por mais impossíveis que elas pareçam ser, elas não são. Notem que Jesus, e aqui a lei de atração agindo, né? Jesus, ele atraiu a situação que trouxe o dinheiro necessário a pagar o imposto devido. Quer dizer, ele não tinha essa moeda que Pedro pegou na boca do peixe, né? Não estava no bolso dele, mas ele determinou a Pedro que fosse, que pegasse o peixe e que a moeda ia estar lá. Quer dizer, alguém jogou essa moeda no mar, o peixe engoliu essa moeda, o peixe foi atraído até onde Pedro estava e foi pescado e Pedro conseguiu pegar a moeda na boca do peixe e pagou o imposto. O que eu quero dizer com isso? Apenas uma imagem para dizer que quando você tem a forte intenção de que alguma coisa aconteça na sua vida, simplesmente você dá uma ordem, é um magnetismo em ação para que essa coisa aconteça na sua vida. Qual é o grande problema nosso? A dúvida. A gente não tem constância no nosso pensamento. Hoje eu penso, né, eu quero que determinada situação seja melhor no meu caminho. Mas aí já vem aquela coisa, isso não acontece nada. Isso não vai acontecer. Eu tenho que sofrer mesmo. A gente não tem uma constância. E Jesus tinha, né? Não estou querendo dizer para vocês, se vocês ficarem imaginando, eu vou ter uma casa, aquela casa de repente vai aparecer no portão de onde você mora. Não é isso. Mas simplesmente que a forte disposição de você atingir um objetivo faz com que tudo ao redor trabalhe para que isso aconteça. E você mesmo se modifica diante de tudo, né? Tem uma frase que acho que é de Paulo Coelho, né, que fala quando você tem uma boa, acho que é isso que fala, quando você tem um bom plano, uma boa ideia, o universo todo conspira a seu favor. E é verdade, quando você realmente deseja, você atinge, você alcança. Tudo bem? Vou pensar que sim. Aqui eu faço referência ao primeiro livro que não é espírita, né? E não olhem torto por enquanto, tá bom? Esse livro, O Segredo, se não me engano é de 2006, ele conta, e para quem não leu, eu já antecipo, ele fala da lei de atração, né? E segundo esse livro, que virou filme, inclusive virou um documentário, interessante de assistir, os passos do segredo, né, os passos da lei de atração, é pedir ou desejar fortemente, acreditar sem vacilar, né, sem dúvida, e receber, tá? O conteúdo desse livro, apenas como referência, as ideias principais, o livro fala assim: você atrai aquilo que mais pensa a respeito. Os nossos pensamentos acabam materializando as coisas que aparecem na nossa vida. A gente deve imaginar como quer viver e assim vai viver.
A lei de atração atende aos seus pensamentos, mesmo que te prejudiquem. Quer dizer, se você ficar pensando bem, vai acontecer o bem. Se pensar o mal, vai acontecer o mal. Somos aquilo que pensamos. Quer dizer, o que você estiver constantemente pensando é o que você é o seu estado atual. No que você crer, fará acontecer na sua vida. E o segredo é a imaginação, que é você já criar aquela ideia de você tendo a coisa, né? São ideias interessantes, mas certamente vocês vão falar, mas a gente não pode se basear nesse livro, porque necessariamente esse livro não é espírita. Eu confio em livro espírita, eu confio em autores espíritas. Exatamente por isso eu trouxe para vocês um autor espírita. No livro Respostas da Vida, de André Luiz, esse livro é de 1975 e, portanto, bem anterior àquele livro que eu fiz referência, O Segredo. Nessa lição 23, Pensar, André Luiz nos fala assim: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, quer dizer, o pensamento cria. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino, quer dizer, a ideia ou pensamento cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Quer dizer, se eu penso em termos de prosperidade constantemente, a minha vida vai ser próspera. Mas se eu tenho esses pensamentos conflituosos de achar que eu não mereço, de achar que eu sou devedor, de achar que só quem sofre merece o céu, o seu pensamento não tem constância, você não consegue pensar sempre em prosperidade e, portanto, a prosperidade não vem no seu caminho. E o que vem? Aquilo que você acha que merece. Não sou eu que estou falando, vejam. É André Luiz que está falando. E a gente respeita André Luiz porque sabe do trabalho dele junto ao Chico Xavier. Né? André Luiz está dizendo: o que eu mentalizo constantemente acontece na minha vida. Qualquer mudança real nos seus caminhos, quer dizer, eu posso mudar hoje, virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Comecem a ter pensamentos de saúde e a doença vai embora. Começa a ter pensamentos de prosperidade e a prosperidade vem no seu caminho. Prosperidade não é só dinheiro, tá? Não é só riqueza. Prosperidade é tudo. Até no meu trabalho espiritual, quando eu falo em prosperidade, né? Aquela situação de eu realizar um trabalho espiritual, um trabalho caritativo que me satisfaça, que seja pleno, né? Imagine a sua existência como deseja deva ser e, trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. Olha aqui a lei da imaginação, conforme falava aquele livro, né? A importância da imaginação. Então, a gente tem que fazer esse processo, imaginar como eu quero que a minha vida seja e, evidentemente, trabalhar, né, para que isso seja. Mas veja que o simples imaginar já faz com que tudo trabalhe para que isso aconteça. É o amigo que vem e te ajuda, é a oportunidade que te bate à porta, né? E as realizações esperadas vão chegando no nosso caminho. E André Luiz continua: as leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Quer dizer, você pensar cria o seu destino. Nessa verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem, quanto ao mal, como fala também aquele livro Segredo. Se eu ficar pensando no bem, o bem acontece. Se eu ficar pensando no mal, o mal acontece. Até ontem mesmo, na aula que eu dei, né, e alguns alunos estão assistindo, eu falava de mim mesmo, de situações que no passado eu imaginava que eu queria ter na minha vida,
e no decorrer da vida você vai percebendo que aquilo vai se encaixando, vai se concretizando pouco a pouco. É porque você imagina o que quer ter e acredita que pode ter, aquilo acontece. Agora, se você não acredita que aquilo pode ser no seu caminho, porque não está no meu planejamento reencarnatório, não vai acontecer. No fundo, tudo está nas minhas mãos, né? Observe e verificará que você mesmo atraiu, lei de atração. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui. Eu atraí tudo. Eu tenho o que eu tenho hoje porque eu acreditei que eu pudesse ter. Né? Você atrai tudo o que possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. O seu dia a dia é desenhado pelo seu pensamento. Deus é amor e não pune criatura alguma. Deus não impõe no nosso caminho sofrimentos. Deus não nos impõe uma vida de pobreza, de necessidade, uma vida de tristeza. É a gente que cria isso de acordo com o nosso pensamento. A própria criatura é que se culpa e se corrige. Quer dizer, eu me sinto culpado, eu começo a pensar que eu mereço castigo. E daí o castigo vem no meu caminho. Não é Deus que coloca no meu caminho. Né? A própria criatura se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. De achar que Deus é vingativo, de achar que Deus castiga, né? De achar que Deus plantou o mal no meu caminho. Então a gente vê que dentro da doutrina espírita a gente tem um livro que dá base a uma meditação em torno de uma ideia maior, não tão limitada como somos até hoje, de achar que as coisas são assim tão pequenas, né, no nosso caminho. Não são, e cada vez mais o horizonte se expande, mostrando que eu sou detentor da capacidade de criar o meu próprio caminho. Né? Cada vez mais eu vou tomando consciência, como eu disse já, da grandeza espiritual que reside, às vezes ainda dormindo, dentro de mim mesmo. E que eu vou, pouco a pouco, despertando. No outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz também fala, né? Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando dos nossos próprios desígnios. Quer dizer, o pensamento constrói no nosso caminho, pouco a pouco, as situações que nos afrontam. Essas indicações dos livros da doutrina espírita é para nos mostrar que os espíritos nos dão de acordo com o que a gente é capaz de digerir. Mas, e essa que é a grande questão, eles falam a respeito de coisas que a gente ainda não consegue entender. E como Jesus já dizia no seu evangelho, quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E é exatamente isso. Jesus, quando fala quem tem olhos de ver, veja, ele está dizendo quem já tem uma consciência mais desperta, entenda o que eu estou falando. Né? E daí o que acontece? Tem pessoas que entendem e tem pessoas que vão entender só depois. Naquele exemplo que eu dei da luz, né? Às vezes você acende um fósforo, uma luz para se guiar. E às vezes você se socorre da luz de alguém para enxergar o caminho, né? Para enxergar a realidade que te rodeia. Que são todos esses espíritos e são todos esses encarnados que nos auxiliam a compreender as coisas que a gente ainda não consegue enxergar muito bem, né?
e esses grandes estudiosos e tudo mais que nos ajuda nesse sentido. Para quê? Para que eu possa atrair prosperidade na minha vida. E como eu falei, prosperidade não é só dinheiro. Para que eu possa, a partir de agora, começar a ter resultados melhores em todos os meus empreendimentos, né? Para isso, é André Luiz que embasa isso, né, essa conclusão, para atrair prosperidade no nosso caminho e não estar somente sujeito a um destino, né, que a gente imagina já fechado. A gente tem que ter uma imaginação criativa, quer dizer, você tem que fazer exercício de imaginar constantemente como você quer que seja a sua vida. Essa imaginação criativa não é só sonhar acordado. É imaginar o que você quer ter, né? Imaginar como você quer que a sua vida seja e ter aquela convicção de que isso pode ser. Quer dizer, no seu pensamento, já pensar, eu quero ser um bom palestrante. Então, na sua cabeça, você já se imagina num palco na frente de muita gente te ouvindo, e já começa a imaginar na sua cabeça o que você vai fazer para atingir aquela condição. Vejam que isso é infalível, porque a pessoa que tem uma boa meta, uma pessoa que tem essa ideia de avançar, não tem quem detenha, né? Então a gente precisa ter essa imaginação criativa, né? Na convicção está o sentimento nosso, que dá força, né, à nossa imaginação, e ter atitude, porque sem atitude a gente ainda não é capaz de fazer as coisas surgirem do nada, né? Para isso Deus nos deu mãos e a gente tem que usar, né? Quanto à atitude, no próprio Respostas à Vida, André Luiz ainda fala, um lembrete importante. O sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza. Quer dizer, essa imaginação criativa que eu falei é apenas o primeiro passo. É aquela forte intenção que tem que me dar força de realizar tudo aquilo que eu achava que era impossível realizar, né? No exemplo que eu dei da palestra. Então, eu quero ser um palestrante, mas eu ainda sou tímido. Então, na minha imaginação, eu vou imaginar eu na frente das pessoas e vou pensar já o que eu vou fazer para conseguir estar na frente das pessoas. E meter as caras, né? E ir lá, e começar a fazer. Exposição do Evangelho para algumas pessoas, né? E daí alguma coisa a mais, e tudo para que você possa chegar no seu objetivo. Então, uma parte é a imaginação, o resto é trabalhar incessantemente para que aquilo aconteça. Quem tem vontade chega onde quer chegar, né? Então, gente, a questão do destino que a gente falava, né? Porque, como dissemos lá no comecinho, a gente, então, agora já tem a ideia de que pode preencher a nossa vida com os atos e situações que a gente deseje atrair para o nosso caminho. Mas vimos que, de fato, o nosso passado ainda exerce alguma influência e que pode surgir, previsto no nosso planejamento reencarnatório, a dor-expiação, que é a causa e efeito do mal que eu fiz no passado, que hoje vem para resgatar, purificar a minha culpa, né? E a dor-evolução, que são aquelas situações que às vezes me fazem sofrer, mas para aprimorar o sentimento, proporcionar reflexões que vão aprimorar o meu mental, né? Então, e se essas situações difíceis surgem no meu caminho, como que eu faço? E daí o Sartre, né, o filósofo, ele fala, não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. E isso é verdade.
Não importa a condição que você tenha no mundo. Se você quer, é possível. Você pode atrair a vida que você deseja, não importa o gênero de provas que você escolheu. Você pode ter escolhido gêneros de prova, a pobreza. Você pode ter escolhido o gênero de provas, a deficiência física e tantos outros gêneros. Não importa o obstáculo, o gênero das provas. Importa o que você faz com isso. E aqui eu trago alguns exemplos. O Albert Einstein, ele teve dificuldades para começar a falar. Ele começou a falar aos 4 anos. Era considerado lento e distraído. Na faculdade era considerado um mau aluno e tinha professor que falava que ele era completamente inútil, né? Ele queria ser professor, mas não conseguiu. Ele só conseguiu um emprego de assistente num escritório. Mas ele se desculpou com o destino, simplesmente pensando, acho que é para ser assim mesmo, não vou lutar, vou me resignar. Não, como a gente sabe. E tudo o que ele fez, vejam que ele tinha o ideal, né, de ser diferente do que aquela vida que ele levava até então. E tudo aconteceu para que isso acontecesse da forma que foi. Ele foi prêmio Nobel da Física e é o mais memorável físico da história. Ele é considerado uma das mentes mais brilhantes da história. Eu trago também esse exemplo do Marcos Rossi, que nasceu com uma doença que impede o desenvolvimento de braços e pernas. Então ele nasceu sem, olha, os braços e pernas, né? Ele se desculpou com o destino achando que não era capaz? Não. Ele se tornou escritor, palestrante, cantor, humorista, empresário de sucesso. Isso que aconteceu com ele pode ser categorizado por nós de destino, a lei de ação e reação. Mas isso não deteve ele. Ele conseguiu, vejam, muito mais que a grande maioria de nós consegue. Porque ele não se deteve, ele teve a ideia, a imaginação de que ele queria fazer e foi atrás. O Chris Gardner, que também tem até o filme, né, A Procura da Felicidade, ele nasceu numa condição extremamente pobre, foi criado só pela mãe, não tinha o pai, não terminou estudos, foi abandonado pela mulher com um filho menor, né, filho de 1 ano de idade, foi preso por não pagar multa, teve que morar na rua, realmente, como fala o filme, e passou fome. Mas ele acreditou, quem assistiu o filme, que é baseado na vida dele, não é pura verdade, né? Mas o filme mostra que ele não se deteve, ele acreditou naquele ideal dele de ser corretor, né? E, em cima disso, trabalhou constantemente, se tornou empresário, investidor, corretor da bolsa, palestrante, escritor. E vejam, a fortuna dele estimada em cerca de 600 milhões de dólares. Para alguém que nasceu pobre, passou fome. Então, a condição não é obstáculo à conquista daquilo que a gente quer. Tem que confiar no que a gente tem dentro da gente. Esse exemplo é da Lizzie Velasquez. Ela foi considerada a mulher mais feia do mundo. Imagina para uma mulher, né, ter, né, uma mulher ter esse título, né? Ela nasceu com uma rara doença genética que impedia a gordura no corpo, né? Aqui na pele e tudo mais. Ela nasceu cega de um olho e os médicos disseram que ela não ia sobreviver. E se sobrevivesse, ela não andaria, não falaria e seria inerte, quer dizer, ficaria vegetando. Mas ela também não se deteve, embora as condições adversas, porque a gente sabe, às vezes a gente não quer sair em público porque tem alguma coisa que não gosta em nós mesmos, que somos
aparentemente mais, pelos padrões, né, mais normais. Imagina para ela. E mesmo assim ela se tornou empresária de sucesso, autora de livros e palestrante conferencista. Ela não se deteve pelas dificuldades que o destino colocou no seu caminho. Certamente são situações advindas das necessidades de evolução dela, né? E trago o exemplo espírita que temos que ter, né? Do Jerônimo Mendonça, o conhecido como o Gigante Deitado, que a partir dos 19 anos de idade, ele se tornou, né, totalmente paralisado, cego, sentia dor forte e constante, colocava um peso em cima aqui do peito dele para ele conseguir dormir, porque ele não conseguia dormir de dor no peito, né? Teve problemas de inflamação nas unhas, teve que ser arrancada as unhas sem anestesia das mãos e dos pés dele. Tudo isso certamente, e a gente sabe que né, é decorrente do seu passado delituoso. Mas nada disso impediu ele de transformar a vida dele para melhor. Ele não ficou se desculpando com as coisas que aconteceu. Ele foi escritor, 6 livros, viajou o Brasil todo fazendo palestras espíritas, inclusive esteve em Jundiaí, fundou creche e 3 instituições espíritas. E às vezes a gente não quer ir ao trabalho porque está com resfriado, né? Às vezes a gente não quer ir ao trabalho porque está com tosse. Então vejam, gente, que isso é para mostrar para a gente a nossa capacidade, o nosso potencial. Porque não sei se vocês sabem a história dele, mas os médicos falavam para ele, né, que a vida dele estava por um fio. E imaginem, quando a gente tem alguma situação que a gente pensa, meu Deus, eu corro risco de vida, a gente já fica paralisado de medo, né? Imagina ele, os médicos falavam para ele que ele podia desencarnar a qualquer momento, né? A vida dele estava por um fio e ele não se deteve, ele não parava, né? Ele não ficava em casa. Até ele conta num videozinho que a mãe dele fala, né? Eu estou começando a acreditar mesmo nessa história de espiritismo, né? Você tem que ter alguma coisa diferente, porque não é possível. Eu tive 9 filhos, né? Os 8 ficam em casa. Você que está nessa condição não para em casa, né? E ele realmente não parava, né? Ele viajava e fazia as coisas acontecer. E com essa questão que eu falei, né, a vida estava por um fio, uma vez ele foi visitar o Chico e estava triste. O Chico perguntou para ele, meu filho, por que você está triste assim? Ele disse, é que eu fui ao médico e o médico disse que a minha vida está por um fio, né? E daí o Chico falou para ele, pois é, mas o bem engrossa o fio, né? Olha que interessante, né? Quer dizer, enquanto ele estava fazendo bem, estava sendo útil, né, no movimento espírita, aquele fiozinho não ia quebrar, né? Porque estava sendo importante o trabalho que ele estava realizando. E a gente, como disse, às vezes interpreta de forma equivocada as coisas que lê no Evangelho. E uma dessas passagens é a passagem do Jardim das Oliveiras, em que a gente sabe que na noite em que seria entregue aos que iriam martirizar, né? Jesus foi com seus discípulos até o Jardim das Oliveiras e pediu para que eles o aguardassem, que ele ia fazer suas orações. E nesse momento ele em oração pede a Deus, né? Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ele faz esse pedido 3 vezes. E logo surgiu quem dissesse que isso prova que Jesus teve medo, isso prova que Jesus quis recuar.
Mas Jesus não quis recuar. Ele aproveitou todas as oportunidades para nos deixar ensinamentos importantes, né? E Jesus completa a oração dele dizendo, né, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vejam, Jesus aqui está nos dando um exemplo, um ensinamento maravilhoso. Diante das situações difíceis da minha vida, diante das dificuldades e dores do meu caminho, em oração, eu devo pedir a Deus, meu Pai, se possível, afasta do meu caminho esse mal. Eu não quero sofrer, afasta do meu caminho esse sofrimento. Mas se não for possível afastá-lo, né, eu me submeto. Seja feita a sua vontade, que é soberana e sabe o que é melhor para mim, e não a minha, que é pequena ainda, né? Então vejam que a gente tem que, o exemplo que Jesus nos dá, se for possível, eu tenho que evitar o sofrimento. Eu não posso procurar o sofrimento, né? E Jesus está deixando bem claro isso aqui, ó. Ele pedindo para Deus, se for possível, ajuda a evitar esse sofrimento, mas seja feita a sua vontade e não a minha. E, portanto, esse ensinamento deve ficar comigo. No meu dia a dia, na minha vida, se for possível, evite o sofrimento, corre dele, né? Procura não sofrer. Agora, se não for possível, pedir a Deus em prece luz, força, coragem necessárias à superação daquele mal, que é passageiro. Essa ideia do sofrimento sempre causou conflito na mente de muitas pessoas, porque Jesus disse, bem-aventurados que sofrem, e as pessoas acham que o sofrimento traz algum mérito. Mas não é o sofrimento que dá mérito ao homem, é a conduta do homem diante do sofrimento que dá mérito ao homem. Então é como eu sofro que me dá mérito, não o simples fato de sofrer. Tem muita gente que sofre dizendo inverdades contra Deus, revoltado, né? Esse sofrimento não é proveitoso para ele, porque não aprendeu nada com ele, né? Então é a nossa conduta diante do sofrimento que traz algum mérito ao homem. E nessa certeza a gente vai concluindo, né, a aula, a exposição, entendendo que eu vou moldar o meu caminho de acordo com a minha intenção de ser feliz e ser próspero nos meus estudos, na minha evolução espiritual e até nas questões materiais da minha vida, nos meus planos e ideais, né? Mas Jesus já deixa claro que o mundo é um mundo de expiações, ainda é um mundo de provas. Então, no mundo, nós teremos aflições, mas Jesus disse, tende bom ânimo, quer dizer, tende coragem, não desistam. Eu venci o mundo. E lembram que Jesus disse, o que ele pôde fazer, a gente também pode. Nós também podemos vencer o mundo, né? E eu acredito sempre que quando Jesus fala, eu venci o mundo, significa dizer que o seu espírito venceu esse peso da ilusão do mundo, né? Que nos dá medo, que nos dá conflitos e tudo mais. Jesus é o Espírito que venceu realmente o mundo, foi maior do que as coisas do mundo. E a gente, todos nós, temos a condição de também vencer o nosso mundo de aflições, porque somos filhos de Deus, igual a Jesus, e temos em nosso íntimo essa riqueza que é a herança que Deus nos dá, a grandeza espiritual que Ele nos permite. Tá bom, gente? Então, eu nem sei se eu falei rápido demais tudo, mas eu acho que até que não. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Gentil, oi. Oi. Você falou
que o Jerônimo Mendonça veio aqui a Jundiaí, ele esteve Sim. na nossa fraternidade, evangélica. Ele Ó, veio que legal. numa cama carregado pelos 4 homens para poder colocá-lo. Deu uma Sim. palestra, cantou, nossa, você chorava. Aliás, eu chorei, né? Tô falando, você também choraria, né? Aham. Olha, foi demais a apresentação dele. Então, e mostra para todos nós que não importa a nossa condição, a gente pode sempre mais, basta querer, né? O que acontece, e é isso que faz a diferença de um para outro, é a vontade. Tem pessoas que têm vontade dúbia ainda, têm vontade fraca, e tem pessoas que têm vontade enérgica. Basta ter vontade que a gente consegue tudo, né? É certo mesmo. Aí eu estou vendo aqui aqui nos comentários alguém pedindo para repetir o primeiro livro citado de André Luiz, né? É Respostas da Vida. Né? É um livrinho, ele não é muito grosso, mas como todos os livros do André Luiz são maravilhosos, né? Conteúdo assim que você fica meia hora só pensando nas frases que ele fala. E de fato, alguém já respondeu embaixo. E daí imaginação criativa é visualização, exatamente. Vejam, gente, que a gente ouve na internet, está cheio de vídeo falando de lei de atração, de visualização e todas essas coisas. E a verdade é que muitos inventam muita coisa, sabe? Imaginam assim, muita coisa que não tem nada a ver. Mas nuances da verdade estão por todos os lados. A gente não pode simplesmente fechar o nosso entendimento a tudo. Né? Vamos lembrar Paulo de Tarso que dizia: examinai tudo e retenha o melhor. A gente já tem condição de examinar as muitas coisas que nos chegam e apenas guardar conosco aquilo que a gente, né, percebe que é útil para nós hoje. E nós, espíritas, aquilo que encontra eco nos princípios espíritas que a gente atualmente segue, né? Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum comentário? Alguma dúvida? Gentil, Oi. eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria, se você pudesse, falar um pouquinho mais sobre intenção. Tá. Quando você colocou, né, do pensamento com capacidade criativa, em ação, produzindo efeito, e o efeito criando destino, você falou um pouco sobre intenção. Eu queria Sim. que você, se pudesse, falasse um pouco mais. Então, a intenção, ela tem tudo a ver com a nossa vontade, né? Você ter uma intenção significa você ter, a gente pode trocar, né? Um desejo forte, né? Igual a intenção de ser palestrante. Eu ter o desejo forte de ser palestrante. Vejam que é alguma coisa, e aí é fácil de você, fácil modo de dizer, tá? Mas de você atingir, que é algo que você queira realmente, você, né, você deseja ter, você tem a intenção de ter. E, portanto, o primeiro passo é esse, você analisar como deseja que a sua vida deva ser, né? E aí, por isso que eu falei que intenção tem a ver com a vontade. Você imagina como ela deva ser, tem a intenção de fazer com que ela seja, e a partir daí o processo já começou. O que não pode ter quebrando esse processo é a dúvida, né? O que não pode ter é a dúvida. Você tem que constantemente acreditar que aquilo vai acontecer. Então, a nossa intenção de que a nossa vida seja melhor, de que a gente tenha saúde, ela tem que ser constante. Tá? Não sei se eu expliquei, mas se não expliquei, eu falo mais alguma coisa. Não, sim, explicou sim. Obrigada. É um desejo forte, né? A nossa intenção de atingir um objetivo.
Aliás, gente, sem intenção na vida, você não sabe nem... Não acontece nada, né? Porque você não sabe para onde ir. Né? Tem aquela história que a gente só chega... Como que é? Eu não vou lembrar agora a frase. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, para aquele que não tem intenção nenhuma, fica assim, né? Tudo serve. E a gente não, a gente tem que ser... eu sempre falo isso para os alunos, né? A gente não está na Terra para, certamente, não posso dizer por vocês, né? Eu não estou hoje aqui para ser um grande missionário, né? Mas a gente, todos somos tarefeiros. E a nossa tarefa é transformar, né? O nosso objetivo é transformar a nossa pequena tarefa numa grande missão, quer dizer, ter paixão pelo que a gente faz. Ter essa intenção de realmente fazer a diferença entre os indiferentes, né? Para que a gente consiga deixar essa marca no coração das outras pessoas. E aí, gente, alguém mais? Gente, eu. Oi? Oi, Adriana. Oi. Eu estou me lembrando aqui de uma passagem no livro do Huberto Holden, que é o Sermão da Montanha, Certo. em que tem um capítulo que era o buscai e achareis, buscai e obtereis, né? Procurai e achareis, batei Pedi e obtereis, né? Isso. Pedi e obtereis, isso. Em que ele fala o seguinte, que nós devemos pedir, tá? Eu já cheguei a ouvir o contrário, não, a gente não precisa pedir nada. Mas nesse livro ele fala, não, a gente precisa pedir justamente para poder direcionar a nossa vontade, aquilo que nós queremos. E no instante em que a gente pede isso, é criado em nós. E aí eu estou lembrando aqui das palavras de Jesus, né? Vós sois deuses, né? Vós podeis o que eu posso e muito mais. Que nesse momento é criado em nós um vórtice de energia que propicia a realização daquilo que a gente quer. E ele comenta também assim, dos 3 tipos de pedintes, né? Então, tem aquele que pede, mas tipo, mas eu não vou conseguir nada, isso aí não vai acontecer, né? Então, é aquele que é totalmente descrente. Tem aquele que ele não acredita em Deus, então ele acha que tudo depende dele e só ele vai fazer acontecer. E qualquer coisa que aconteça na vida dele, ele fala, mas fui eu que consegui isso. Se não fosse por mim, isso não iria acontecer. Então, que esse tipo de atitude, ela tem muito da nossa prepotência. Tá? E o terceiro tipo de pedinte é aquele que ele pede, ele acredita e ele faz tudo, o máximo que está ao alcance dele. Porém, ele também deixa que Deus haja na vida dele. Uhum. Então, ele vai trabalhar de tal forma, né, que como se o que ele quer dependesse só dele, mas por outro lado, ele também deixa em aberto as infinitas possibilidades pelas quais Deus possa agir na vida dele. Sim, é correto. Então, gente, tá vendo? Na verdade, o culpado das nossas aulas demorarem são vocês. Porque se fosse por mim, eu falaria menos, mas vocês ficam me puxando a língua. Vejam que Jesus falava, né, para as pessoas que ele curava, a tua fé te curou, né? Mas a fé deles apenas se movimentava quando eles pediam a cura a Jesus. Então, de fato, o pedir
né, já é o início de um processo. E é importante porque você utiliza esse grande potencial, né, de movimentar a nossa energia, que é a nossa confiança naquele a quem a gente pede. Então, ele serve de um impulsionador, né, dessas energias que você se referiu, né? Porque, ou até, qual que é a palavra? Ele está patrocinando esse movimento, né? No caso de Jesus, né? Jesus, ele sabia, e ele falava, foi a sua própria fé que te curou, né? Mas ele sabia do papel que ele exercia, porque ele fazia a pessoa, ele levava a pessoa a estar convencida da cura, e daí a cura se realizava, né? Então, de fato, o pedir é muito importante. No caso, quando a gente pede a Deus que nos ajude na realização de alguma coisa, vejam que, como você falou, né, você, e daí eu lembro quem falou da intenção também, né? Você está marcando essa intenção, né? E você está criando realmente um movimento de energia, porque nós somos, os espíritos são processadores de energia, né? Quer dizer, a energia passa por você e ganha os característicos seus, né? Mas é importante a gente pedir sempre, e eu acredito realmente que é o primeiro passo em tudo, porque acho que foi na aula de ontem até que a gente estava falando que o sentimento é o que dá força ao nosso pensamento, né? Foi ontem que a gente estava falando sobre isso, né? Que a composição do pensamento, André Luiz fala isso, o pensamento é matéria, né? Portanto, ele é formado de corpúsculos, infracorpúsculos, né? Quer dizer, matéria. Ele é formado de sentimento e vontade. Então, a vontade, né, aquela intenção, como eu tinha falado antes. A vontade é a intenção. O sentimento é essa crença, essa confiança. A confiança igual em Jesus faz, no exemplo que a gente está dando da cura, do milagre, né? Então, a vontade é curar, eu tenho a intenção. O sentimento predominante é a confiança que eu tenho em Jesus, né? É esse sentimento que dá força para que o pensamento seja trabalhado para produzir essa realidade que eu estou desejando. Vocês compreenderam? Né? Então vejam que a vontade é a minha intenção, né? Quando eu estou pedindo, eu estou incluindo aí o fator confiança, que é um sentimento meu, que dá força, né, para que o meu pensamento seja criador da realidade que eu aguardo no meu caminho. Mais ou menos isso. Se eu falar mais, complica. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma coisa? Pessoal? Gente, vou pedir licença para fazer só mais uma observação. Pois não. Que por isso que é importante que a gente tenha uma constância naquilo que a gente pede. Porque é como se a gente... Vou dar um exemplo aqui, tá? Você pediu um carro de uma determinada marca, modelo e cor. Então, o universo, ele vai se preparar, né? A gente também vai trabalhar para que isso se realize. Só que se eu ficar vacilando, né? Ah, mas o carro podia ser azul, podia ser de uma outra marca. Então... Já quebra, né? Já quebra. Já quebra. Essa energia, esse meu pedido, a realização. Então, é por isso que a gente precisa ter uma constância e a constância no acreditar, porque é isso que vai fazer com que o nosso desejo se materialize. Exatamente.
Então, vejam nesse sentido que esse carro não vai ser plasmado pelo seu pensamento, mas a forte intenção de ter o carro, determinada marca e cor e tudo mais, vai ser o facilitador que vai atrair ele para o seu caminho. Quer dizer, você vai se sentir motivado para trabalhar, outras coisas vão acontecendo e tudo vai se encaixando para que aconteça da forma que você desejou. Vejam, como a Adriana mesmo lembrou a frase de Jesus, né? Já não vos disse os antigos que vós sois deuses, né? Nós somos deuses não como Deus é Deus. Ele fala desse jeito porque a gente tem, como Deus tem, poder criador. Só que enquanto Deus tem um poder criador, né, do universo, a gente tem um poder criador de criar a nossa realidade, né? O poder criador de criar o nosso universo pessoal. E, como eu disse, dependendo do despertamento da nossa consciência, fazendo essas criações mais complexas, quer dizer, eu vou conseguindo ter uma maior abrangência na minha criação mental, né? E o menos aprimorado tem uma menor. Mas veja, e André Luiz fala isso, nós estamos construindo dentro da construção de Deus, né? Deus construiu no maior, a gente está construindo no menor, mas estamos construindo todo dia. A nossa vida é construção nossa, né? E dependendo de tudo isso que a gente falou aí na palestra, ela vai ter uma direção ou outra. Ou vai ficar largada e daí a gente acaba sendo empurrado por ela, né? Tá? E algumas pessoas falam que a gente não deve pedir, tem que agradecer, porque quem pede é porque ainda não visualizou que tem, né? Mas o pedir é importante, porque, como nós dissemos, é o processo primeiro, é o primeiro passo, né? E gratidão é uma lei da vida, né? Isso tem que ser natural na gente. Eu vou pedir e já agradecer junto, né? Pensar assim, eu vou conseguir, né? Tá bom, gente. Oi, pode falar. Eu penso assim, a gente está aqui na Terra, na matéria, para aprender a conquistar os bens espirituais. Então, eu acho que um dos maiores problemas que o ser humano tem é exatamente isso, é saber que a matéria só é um meio. Sim. E o fim é a espiritualidade. Então, Com quando certeza. você fala em abundância, o que me vem é assim, o ser humano preso à matéria, ele pensa em quê? Em ter mais. Mais o quê? Bens materiais. Abundância para o ser humano ainda é conquista material. E à medida em que ele conquista, ele tende a acumular com medo da falta. É aí que ele não exercita a fé. Exatamente. Eu acho que a fé, ela está ligada em pensar, sentir e querer. Quando você fala em intenção, eu entendo isso como querer. Mas antes disso, esse pensamento, quando você fala em criar, em imaginar, ele está ligado ao pensamento. Então, você primeiro pensa, elabora esse pensamento para ter certeza do que você quer. Aí você realmente quer, e nisso tem o exercício de você acreditar. É aí que você exercita a fé. Então, também não adianta você querer um bem material para acumular se você não der um sentido espiritual a isso. Perfeito. Então, à medida em que você conquistar esses bens, com a intenção de evoluir espiritualmente, você pratica a caridade, você divide, você não acumula. Porque aquele que acumula não divide. Então, não pratica caridade. Ele dá quando sobra, e se não vai lhe fazer falta. Então, se ele acha que vai fazer falta,
ele não tem fé. Sim. Não, eu concordo totalmente com você. Eu acho que foi perfeito sua colocação. O despertamento da consciência significa, né, o ideal, né, é um aprimoramento moral secundando o aprimoramento material. Sim. Se você não tem a base moral, você tomba no abuso, né? Uhum. E é o que acontece. Mas Deus permite, porque é através do erro que a gente chega ao acerto, né? Sim. E muitos desses que hoje são totalmente apegados à matéria, Uhum. vejam que eles, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, eles executam esse processo que você falou muito bem, do querer, né, enfim, tudo Pensar isso, e sentir. né? Eles executam isso, só que eles não têm o lado moral desenvolvido ainda, né? Quer dizer, eles conquistam, para eles, estou falando do trabalho sério, não do conquistado de forma ilegal, né? Sim. Mas eles conquistam e acumulam riquezas, só que ele não tem a base moral que, né? Agora, e é essa a proposta da palestra, por isso que eu ressaltei várias vezes, eu não estou falando só de dinheiro, né? Eu estou falando de todas aquelas nossas intenções, né? Ter, né? Abundância não em quantidade, mas em qualidade. Em tudo, né? E ter a nossa... Nossa, fugiu a palavra aqui. Deixa eu procurar aqui. Aí, ter a prosperidade, né? Qualidade. Em todas as coisas da nossa vida. Porque vejam, e esse é um detalhe interessante. Aqui ligados à matéria, você acaba plasmando no mundo ou o seu equilíbrio ou o seu desequilíbrio mental. Porque a sua vida é o resultado direto do equilíbrio ou desequilíbrio mental do ser, né? No mundo espiritual, né, no umbral é a faixa espiritual que demonstra todo o desequilíbrio dos seres que ali habitam. O mundo espiritual, as colônias espirituais, não tem miséria, não tem pobreza, né? Não tem o sofrimento assim. Por quê? Esse é o ideal. Um dia a nossa terra vai estar transformada num local como este, né? Um local belo, um local sem miséria, um local em que as pessoas atingem os seus objetivos de forma plena. E dizem que esse vai ser o estado do mundo de regeneração que se aproxima, né? Mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que a sua colocação vem somar e, né, enriquecer, porque de fato, se a gente ainda não tem um lado moral a secundar as nossas ações, a gente tomba no abuso, né? Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ô, Gentil. Oi. Esses dias eu vi uma frase do Chico, eu não vou conseguir reproduzir fielmente, porque eu não tenho a frase aqui, mas é algo assim, que ele diz assim, quando há amor, a gente recebe até aquilo que a gente não pediu. Se a gente for ver bem, tem coisas na nossa vida que a gente não pediu ou conscientemente não pediu, e que a gente recebe, e é uma bênção na nossa vida, né? Uhum. Mas é essa questão que eu falo, quando você está equilibrado mentalmente, você atrai coisas boas, né? Essa é a lei da atração em ação. Quando você está equilibrado, você pensa de forma equilibrada, igual quando há amor, quando você pratica o bem, você está atraindo o bem, né? Agora, quando você está desequilibrado, você atrai o mal, né? Você atrai o desequilíbrio. E é por isso que a gente tem que logo se equilibrar, para que aconteça isso na nossa vida, né? Mas eu acho isso. E às vezes inconscientemente, você não tem a intenção, né? Agora, eu sempre falo que o plano espiritual, a gente tem a seguinte questão, né? Porque a gente fala muito em merecimento e necessidade, né? Para o plano espiritual, eles, para nos ajudar, eles
não olham muito merecimento, eles olham necessidade, né? Agora, para nos dar a mais, quer dizer, como você fala, para quem já tem amor, né? Que é o que Jesus fala, né? O que o Evangelho fala. Buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quer dizer, busca o bem e o resto vai vir atraído inevitavelmente para o seu caminho, né? O plano espiritual, então, é assim, quem tem merecimento, inevitavelmente chega o bem no caminho dele. Agora, quem tem necessidade, sempre é ajudado. Porque algumas pessoas acham que alguém, embora tenha necessidade, mas ainda não tem merecimento, não vai receber ajuda. Eu acho que isso não acontece, porque isso vai contra a lei do amor de Deus por nós, né? Quem precisa é ajudado sempre. Tudo bem, gente? Eu vou então entregando aí a palavra para quem vai fazer a conclusão. Não sei se é o Eduardo ou se já vai direto para as vibrações. Acho que podemos ir para as vibrações. Depois, no final, eu falo alguma coisinha. Tá bom. Vamos elevar nossos pensamentos, harmonizados com Deus, nosso Pai, acalmando o nosso coração, respirando lento e profundamente. Tá bem baixinho. Nos ligando no único propósito, que é o de doar um pouco daquilo que muito recebemos. Respeito, amor e carinho. Vamos vibrar pelo nosso planeta, envolvendo em luzes de amor, fé, respeito e gratidão. Vibrando por um planeta mais saudável, por uma flora e fauna mais rica e preservada. Vamos vibrar por todos que sofrem em seus lares ou que estão hospitalizados com os efeitos desta pandemia. Que sejam amparados e protegidos pela espiritualidade superior. Que tenham sua fé, esperança, amor e coragem sempre renovados. Vibremos pelos profissionais da área de saúde que neste momento estão na luta diária pelo atendimento, tratamento e cura de todos que sofrem. Que eles recebam luz, amor, fé, esperança e coragem. Vibremos por todos os lados da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia e sofrimento. Vibremos pelo acolhimento aos nossos irmãos desencarnados no mundo espiritual. Vibremos pelos nomes trazidos para nossa reunião e por aqueles colocados no caderno virtual. Vibremos por uma causa ou um nome em particular. Pelo nosso lar e pelos queridos que conosco convivem. Imaginando a figura negra de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e que essa luz transborda por portas e janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos pelas águas que se encontram em nosso lar, que nelas sejam colocados medicamentos necessários para o nosso refazimento de nossos familiares. E assim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, tão necessitados que somos do amparo e misericórdia de Deus. Que sejamos fortalecidos em nossas lutas diárias. Que assim seja, graças a Deus.
Agradeçamos pela presença de todos. Agradeçamos ao Gentil e a sua apresentação e aos amigos do Plano Maior que o inspiraram. Isso aí, tem uma mulherada aqui que... Agradeçamos ao nosso mentor individual que nos auxiliou para que cheguemos até aqui, até este encontro. Agradeçamos a espiritualidade maior por proteger o nosso lar e por colaborar para que tenhamos acesso a conteúdos como este que tivemos aqui. Agradeçamos a Jesus pelos seus ensinamentos, aos seus exemplos e pela transformação que a sua presença realiza em cada um de nós. Agradeçamos a Deus por nossa vida e por suas leis tão sábias, justas e amorosas. E por sermos gratos a tudo que aqui recebemos, por todo o amor, por toda a luz. Elevemos o nosso pensamento ao Pai e louvemos a Ele com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Uma ótima reunião, né? Valeu, né? Vocês pegam muito leve com o Gentil. Comigo vocês são mais... põendo mais na parede, hein? Hein, Gentil? Comigo não é assim, não, cara. Ah, não? Para mim tá bom. Tá bom. Obrigado, Gentil. Excelente. Obrigado pela companhia de todos. Obrigado a todos que participaram. Excelente aula. Obrigado. Excelente mesmo. Boa Obrigado, noite, gente. bom descanso a todos. Antes de Boa vocês noite. se retirarem, deixa eu só falar uma coisinha, tá? Essa é a primeira das 5 aulas que nós teremos no mês de julho, né? Que são essas aulas especiais, aulas em conjunto com todas as turmas e também pessoas de fora do curso que queira participar. Na semana que vem nós teremos, aí você vai ver, gente, como que a coisa é outra. O tema vai ser comigo, ó, o Espiritismo mudou a minha vida, tá? Dia 8, semana que vem. No dia 15, nós teremos o Renato, que vai trazer o tema O Espírita da Nova Era. A Cecília ficou com o dia 22, com o tema Viver para Todos, Conviver é para Poucos. E o Radal ficou com a aula do dia 29, que é Mediunidade no Cotidiano, certo? Não pode faltar, certo? Tem que participar, hein? Esperamos todos vocês. Sobre a minha aula, eu vou ser chato, eu já andei pedindo aí para vocês, mas só vou lembrar e dizer que ainda dá tempo, tá? Eu andei passando nas salas de aula pedindo que vocês enviassem um pequeno vídeo dizendo como o Espiritismo mudou a vida de vocês, certo? Para quem quiser, né? E para quem considera que o Espiritismo mudou realmente a sua vida. Vídeos do máximo de 20 segundos, mandar no meu WhatsApp. Certo? Eu vou colocar o WhatsApp aí no chat aí para quem quiser. Que o tema é esse, né? Da próxima aula, como eu falei, o Espiritismo mudou a minha vida e eu preciso dos subsídios de vocês para montar essa aula.
Então, se vocês puderem fazer um pequeno vídeo deitadinho no celular, dizendo aquilo que mudou, eu agradeço e muito, tá bom? E aí, nós vamos discutir esse tema aí na semana que vem. Legal? Deixa eu pôr aqui meu celular. E de minha parte, acho que é só isso. Não sei se o Zibério quer colocar alguma coisa, ou mesmo o Gentil. Não. Acho que é isso, né? Ótimo. Tudo no controle. Tudo no controle. Fica Ó, tranquilo. coloquei meu zap aí. Ótimo. Legal, gente? Obrigado, viu? Obrigado a Legal. todos. Obrigado, Obrigada, gente. Gentil. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada, gente.